mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inventário e partilha. E o nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Marco Baroni. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite aos internautas. Espero poder responder as suas perguntas. Obrigado por participar conosco, doutor. E, doutor, várias perguntas chegam aqui via internet, mas eu vou começar pelo início de um inventário. Eu quero saber o seguinte, houve o falecimento de alguém, aliás, eu não vou falar da minha, porque de um familiar, de um ente familiar. Quais os atos que essa pessoa tem que tomar se por um acaso existirem bens? Tem que procurar um advogado, vai direto num juiz, vai num cartório? Como é que funciona, doutor? Bom, o inventário ele precisa ser aberto no prazo de 60 dias. Os herdeiros desse falecido devem procurar um advogado. Tá. O advogado é necessário tanto para o inventário judicial quanto para o inventário extrajudicial. E o advogado vai então explicar para esses herdeiros quais são os documentos necessários para a abertura do procedimento, relativamente aos bens, relativamente aos herdeiros, relativamente ao cônjuge sobrevivente. Enfim, realmente é um rol extenso de documentos, há uma certa burocracia, mas hoje a gente tem o inventário extrajudicial que facilitou bastante a vida das pessoas e diminuiu muito o tempo para a solução de um processo dessa natureza. E é necessário, né, doutor? Agora explica pra gente, qual a diferença de um processo judicial e extrajudicial? Quais os requisitos para eu fazer de uma forma mais célere, que é no cartório, de forma extrajudicial? Muito bom. Para ser feito o inventário extrajudicial, é necessário que os herdeiros sejam maiores, capazes, Então, e que estejam concordes com os termos da partilha. Quer dizer, não há possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial se as partes não estiverem de acordo com a partilha dos bens. certo. O inventário extrajudicial também não é possível se tiver testamento, uma vez que por conta da necessidade da intervenção do Ministério Público, o inventário precisa ser judicial. E se tiver algum menor, doutor, existe algum empecilho de fazer o inventário extrajudicial? Sim, também o menor, quer dizer, aí no rol de incapazes estariam os menores e os interditos. Entendi. Doutor, a gente tem algumas perguntas aqui de internautas, tá? Esse é o Carlos Alberto, aqui não está dizendo de onde é, mas ele diz o seguinte, olá, doutor Baroni, comprar um bem que está envolvido no processo do inventário pode dar muita dor de cabeça? Isso interfere no processo de compra? O processo o bem está lá enrolado no inventário. E aí, doutor, tenho coragem de comprar? O que você acha? Depende. Quer dizer, depende de algumas variantes. A principal delas é saber se os herdeiros têm interesse em fazer a venda. Tendo interesse de todos os herdeiros fazerem a venda, a situação é simples. É possível pedir para o juiz um alvará judicial e com esse alvará e com a representação do inventariante, o bem pode ser transmitido facilmente. Tá, e nessas circunstâncias, se existem vários herdeiros, basta o inventariante ou todos os herdeiros têm que participar também e anuir nessa negociação? Sim, todos os herdeiros têm que anuir a essa negociação. Mas basta no ato a presença do inventariante, que o inventariante é o representante do espólio. É o representante dessa massa de bens deixadas pelo falecido, a que demos o nome aí de herança. Certo, mas ele não é o dono dos bens, né? Não Os é bens o dono ainda do serão... bem, na verdade. Mas ele tem o direito de administrar da forma que ele bem entender? Sim, o inventariante é a pessoa responsável pela administração dos bens do espólio. Alguns atos de disposição patrimonial é necessário que o inventariante tenha autorização judicial e autorização dos demais herdeiros. Entendi. Então tudo isso é controlado por um juiz. Tudo E isso o Ministério Público participa numa situação dessa? Se houver menor, o Ministério Público participa. Interessante. Bom, essa foi a pergunta do Carlos Alberto. Agora a gente vai para o Giovanni Gomes, esse é de São Bernardo. Parabéns pela programação. Preciso fazer um inventário, mas tenho fugido do tema, porque me disseram que são muitos documentos para separar e não temos tudo tão organizado. Além do mais, quero saber se é muito moroso o processo. Como o senhor tinha dito, os documentos... São muitos documentos, Sim. Mas documentos de obtenção não tão difícil. São os documentos pessoais dos herdeiros,
os documentos pessoais do falecido, do cônjuge sobrevivente, e os documentos relativos aos bens propriamente ditos. Se for o imóvel, a certidão de matrícula atualizada, se for um veículo, o registro dele no Detran. Certo. Enfim, é necessário toda essa documentação, mas é uma documentação de fácil obtenção. Com relação à morosidade, realmente o inventário é um procedimento moroso, se feito na justiça. Mesmo que houvesse concordância de todos os herdeiros, normalmente se demorava de 6 meses a 1 ano. Hoje, com o inventário extrajudicial, esse tempo pode ser inferior a 30 dias. É possível hoje fazer um inventário com menos de 30 dias. Nossa, tá rápido então, né? Graças a Deus. Doutor, aqui tem algumas pessoas mandando abraço pra gente. Eduardo Moreno, meu amigo oficial de justiça de São Caetano. Abraão Silva, Nathalie Maragno, advogada, minha amiga também. Marlon Santos, Valéria Cerchiarini, Sassá Oliveira, estão todos com a gente no Facebook mandando abraço pra gente. Um abraço para eles. Doutor, questão de custo. Muita gente às vezes tem um certo receio de entrar pedindo um inventário. Não o custo só do advogado, mas o custo de um processo, de custas judiciais, além da advocatícia. Como é que funciona isso, doutor? Existem custas do advogado? É caro, não é? Tributos? Como é que funciona? Certo. A gente tem uma legislação que regulamenta o imposto de transmissão, causa, morte e doação, o famoso ITCMD. Hoje, no estado de São Paulo, o valor desse imposto é de 4% do patrimônio da herança. Você tem, se o inventário for judicial, faixas de valores, enfim, até 50 mil reais, a taxa judiciária gira em torno de 190 reais, de 50 a 500 mil reais, de 50 mil a 500 mil reais, esse valor já sobe para 1.900 reais aproximadamente, e acima de 500 mil reais, esse valor já sobe para 4 mil e poucos reais. Se ele for extrajudicial, aí é o valor da escritura, depende dos bens a serem transmitidos e do valor que for a eles atribuídos. Então existem faixas de valores e você precisa encontrar na tabela de emolumentos do cartório onde que o seu está localizado. Entendi, é que muitas vezes as pessoas pensam, o inventário é caro porque tem que pagar muito advogado e tal. Mas não é bem assim, a gente sabe que são tributações, você tem que pagar, na verdade, para o Estado, né? Por mais que isso às vezes desagrade as pessoas, mas são taxas e o Estado recolhe, né? A gente não tem... Com relação ao advogado, a tabela da Ordem dos Advogados sugere um percentual de 6% sobre o valor do quinhão hereditário. Então, se o advogado advoga para dentre vários herdeiros, ele recebe 6% sobre o quinhão desse herdeiro. Se ele advoga para todos, ele recebe 6% sobre todo o patrimônio. Entendi. E, doutor, a gente falou muito de uma figura chamada inventariante. Quem seria o inventariante? Qualquer pessoa pode ir lá, opa, faleceu uma pessoa, eu vou lá e vou apontar que ele faleceu, vou ser o inventariante. Quais são os requisitos para você se tornar inventariante? A lei, o Código Civil dá um rol de pessoas que podem ser inventariantes, que podem ocupar a inventariança. Em primeiro lugar é o cônjuge sobrevivente ou companheiro, dependendo do regime, se era casado ou vivia união estável. Os demais herdeiros podem ser inventariantes, o herdeiro que está na administração dos bens do espólio. Enfim, o rol é extenso, mas tende a beneficiar aquele que está mais próximo do falecido, a começar então pelo cônjuge sobrevivente, enfim, até chegar num inventariante dativo. Quando os herdeiros não concordam com a nomeação do inventariante, é possível que o juiz determine um inventariante dativo, uma terceira pessoa alheia àquele problema que vai administrar os bens até que seja feito o inventário e a partilha. Entendi. E nesse período, doutor, tem pergunta de internauta aqui, mas é uma questão que me ocorre. E esses bens do falecido ficam em poder de quem nesse período? Que um inventário pode ser que demore um tempo ou pode ser que não. Quem fica na posse desses bens nesse período? Certo, então o inventariante é o administrador desses bens, mas ele pode não estar na posse deles. Então imagina que são
inúmeros bens e que os filhos moram nesses imóveis que serão inventariados. Quer dizer, a situação não muda num primeiro momento, salvo se o inventariante, em benefício de todos, quiser tirar um inquilino de um imóvel comum, quiser que os filhos liberem o imóvel para venda, enfim, mas a situação permanece a mesma no período do inventário, salvo por uma circunstância outra que demande que essa situação mude. Entendi. Doutor, tem mais uma pergunta. É da Silvana Souza, ela é do Jardim Paulista, São Paulo. O que ocorre se algum item, algum bem ficar fora do inventário? Relacionou os bens, mas de repente... Aliás, eu vou começar... antes da pergunta, acho que é interessante a gente mostrar, entender o que são a relação de bens. Então você tem que apontar, falar, ó, juiz, são esses os bens? O que é uma relação de bens? Certo. Então, no procedimento do inventário existe um momento que é o das primeiras declarações, onde o inventariante vai apresentar para o juiz a relação de bens que compõem a herança. Existe um momento posterior, isso no inventário judicial, que é o momento das últimas declarações, onde o inventariante vai poder aditar, caso tenha esquecido, caso tenha sido um bem sonegado, ele pode aditar esse rol de bens para se chegar num momento em que, definido quais são esses bens, você passa para o momento da partilha. Tá, e se terminou o processo judicial, terminou tudo, aí de repente a pessoa acha lá um cartãozinho do banco onde eventualmente tenha um valor nessa conta corrente ou nessa conta bancária. Achou o cartãozinho, já encerrou tudo. Existe a possibilidade ainda de pedir um alvará ou buscar na justiça, ter a posse desse valor, fazer o levantamento desse valor? Certo. A lei estabelece a possibilidade de se fazer uma sobrepartilha. Quer dizer, um novo procedimento de inventário, onde esse bem que ficou fora daquele primeiro vai poder ser inventariado e sobrepartilhado. Tá, e a tramitação disso é a mesma tramitação? É a mesma tramitação. De novo, aquela confusão Começa toda? Tudo de novo, mas hoje é possível, ainda que o inventário tenha sido judicial num primeiro momento, a sobrepartilha ser feita extrajudicialmente. Isso acelerou bastante, porque com o passar do tempo pode ser que, quando foi feito o primeiro inventário, existiam herdeiros menores que se tornaram maiores e descobriram um bem que não foi partilhado. Essa sobrepartilha pode ser feita extrajudicialmente, o que acelera bastante o procedimento. Interessante. Doutor, a Márcia e a Regina Martins estão mandando um abraço para o senhor. Abraço. Obrigado, Márcia, Regina. E doutor, agora também tem algumas perguntas de internauta, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Programa Dias Melhores, Web TV, Nossa Cidade é o canal. A gente já volta. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está batendo um papo aqui com o Dr. Marco Maroni e a gente está falando sobre inventários e partilhas. Doutor, muitas perguntas de internautas e muitos abraços para o senhor também. Muito obrigado. Doutor, a pergunta é da Ana Paula de São Bernardo. Ela fala o seguinte: olá, gostaria de parabenizar o programa pelos esclarecimentos. Aproveito para tirar uma dúvida. Onde eu moro, ainda não há documentação completa da casa. Caso meu pai ou mãe venha a falecer, como ficaria o inventário? Como incluir essa casa na lista de bens? Então, pelo que entendi aqui, a casa não está totalmente regularizada, em cartório, escritura, tudo direitinho. Como é que funciona, doutor? Ana Paula, é possível você inventariar direitos sobre determinados bens. Nesse caso que você menciona, é possível inventariar os direitos possessórios que a sua família tem sobre o imóvel, que ainda não está registrado em seu nome ou que não está regularizado perante a prefeitura.
Ótimo, doutor. Tem mais uma pergunta aqui, é da Janaína de São Caetano. Ela pergunta o seguinte: como posso contestar a decisão do juiz no caso da partilha de bens? Qual procedimento tomar? Então teve a partilha, mas ela quer contestar porque ela não está de acordo com as condições da partilha em si. Existe um processo, doutor? Não existe um processo para contestação dessa partilha. Se a senhora veio a participar do inventário, a contestação seria por meio de um recurso para o tribunal que reanalisaria a questão e poderia decidir a partilha de maneira diferente. Então, a partilha tendo sido feita com a participação do herdeiro, não é possível impugná-la em autos apartados. Tá, agora pensando numa situação filosófica. Por um acaso, um herdeiro foi esquecido. Fizeram a relação dos bens, chamaram os herdeiros conhecidos e de repente surge um terceiro herdeiro que na verdade não era desconhecido da família. Esse herdeiro pode contestar a partilha? Sim, ele pode contestar e tem direito aos bens que foram partilhados entre aqueles herdeiros. Quer dizer, pode ser que ele não tenha direito a um bem individualmente, mas o valor que representaria os bens que foram partilhados, ele teria direito e judicialmente conseguiria reaver aquela partilha que não lhe beneficiou. Entendi. Doutor, muitas dúvidas eu vou tendo aqui, a gente vai batendo um Vamos papo. lá. Só que se eu perguntar o que eu tenho dúvida, eu deixo de perguntar o que o internauta pergunta. Então vem aqui a Amélia Monsó, de São Caetano, bairro Cerâmica. É muito bom tocarem neste tema. Tem um irmão que tem vários bens em seu nome, mas é solteiro e sem filhos e está com sérios problemas de saúde. Porém, não permite que ninguém, a par do que eles têm, veja os documentos. Então, ele não permite que as pessoas vejam os documentos dos bens que eles têm. Ele não deveria informar isso a alguém, caso parte corre riscos? Bom, ela entende o seguinte: olha, ele tem os documentos, mas ele não informa para as pessoas. Então, vai abrir o inventário. E quem vai relacionar os bens se ele não fala os bens que ele tem? Se eventualmente ocorre falecimento. Como é que funciona isso, doutor? Tem problemas? Tem problemas. Na verdade, o herdeiro vai ter dificuldade de identificar quais são os bens a serem partilhados. Mas há solução. Quer dizer, você pode expedir ofício para a Receita Federal, ver a declaração de imposto de renda e lá identificar quais são os bens que compõem o patrimônio do falecido. E com essa relação de bens você vai buscar nos cartórios, por conta dos endereços fornecidos, as matrículas necessárias para fazer o inventário, para instruir o procedimento de inventário. Mas isso é tudo através do juiz? Então, quem manda esses ofícios? É o juiz ou você pode ir lá? É o juiz. Tá? Existe a possibilidade hoje, na via extrajudicial, do próprio cartório, do tabelião do cartório de notas, fazer um ofício para a Receita Federal, aquela pessoa que se identificou como sendo herdeiro e buscando a abertura do inventário, ir até a Receita Federal com esse ofício para tentar obter a informação. Tá. Doutor, tem uma outra pergunta que é do Pedro Soares de Santo André. Ele diz o seguinte: meu pai faleceu. Tenho 2 irmãos e minha mãe decidiu que um apartamento perto de onde ela mora ficará comigo. É o único solteiro, para estar mais perto dela. Ainda não iniciamos o inventário, mas meus irmãos concordam desde que depois reavaliemos a divisão de outras coisas. Posso ter algum problema? Seria uma partilha prévia ali entre os herdeiros sem informar judicialmente. Como é que funciona, doutor? Isso é possível. Pode ser feita essa doação, pode ser feita uma partilha diferenciada em que beneficie esse filho com um dos bens. E no momento posterior, havendo o falecimento da mãe, esse filho que foi beneficiado tem que trazer a colação. O termo técnico é esse, mas significa tem que informar ao juiz, trazer para ser inventariado também esse bem que ele recebeu antecipadamente, para que a partilha depois seja feita de maneira igual. Entendi. Aqui, pelo histórico que nos foi passado, existe a concordância de todo mundo. Mas vamos supor que não exista concordância. De repente são 5 herdeiros. Desses 5 herdeiros, um discorda. Vai ficar na mão de quem essa decisão? Ou um discordando é a minoria, perdeu? Como é que funciona? Não, então vamos lá. Se houver doação, é possível fazer independentemente da concordância dos demais herdeiros.
Agora, num processo em que esse bem tenha que ser partilhado, depende da concordância dele. Ele não tem como ser prejudicado na sua legítima. Ele tem sobre aquele bem, sobre os bens da herança, um determinado direito e não pode ser prejudicado, salvo com a sua concordância. Entendi. E no caso de agora é uma dúvida minha. No caso de um inventário, ou desculpa, de um testamento, o falecido ele deixou um bem determinado para uma determinada pessoa. E essa pessoa, na verdade, ela tem interesse por outro. Existe a possibilidade de substituição desse bem? Se houver concordância de todos, existe. Tá? Mas, num primeiro momento, o testador tem direito de fazer uma partilha, desde que não prejudique os herdeiros necessários. Então, se ele atribuiu determinado bem a um dos herdeiros, em princípio, aquele bem vai permanecer com aquele herdeiro. E, doutor, quem são os herdeiros necessários? Quem figura nesse? Os herdeiros necessários são o cônjuge, os filhos e os descendentes e os ascendentes. Entendi. Doutor, tem uma pergunta da Ana Paula Rabelo. É uma pergunta bem polêmica. Uma namorada que não vive em comunhão estável, mas está há 5 anos com o falecido, tem direito na partilha de bens? Eu acho que ali são 2 pontos, né? Se vive 5 anos, então teoricamente já existe uma união estável? Já existe união estável. Não é por conta do tempo, quer dizer, precisa ser analisado o caso se efetivamente, embora o relacionamento fosse de 5 anos, se existia uma união estável. Mas em havendo a união estável e esse bem tendo sido adquirido na constância dessa união, onerosamente, a companheira tem direito sim à herança. E essa questão da união estável, na verdade, não basta dizer que é uma união estável, existe uma necessidade legal de você comprovar que existe, ter a documentação, comprovando tudo direitinho. Então, previamente, antes do inventário, se discute se é uma união estável ou no inventário que entra essa discussão? Não, essa discussão não entra no inventário. Se os herdeiros concordarem com que essa companheira seja herdeira e figure no inventário, é possível fazer sem que haja um prévio reconhecimento judicial dessa união estável. Caso contrário, a união estável tem que ser reconhecida judicialmente. É necessário que a companheira ingresse com uma ação de reconhecimento da união estável. E doutor, como é que essa companheira participa? Ela teria os mesmos benefícios de uma pessoa casada, declarada tudo direitinho, casado na comunhão parcial de bens, por exemplo. Quais os direitos dela, além de, lógico, a gente já parte do princípio de que a união estável existe. E agora, qual é o meu direito nessa união estável? Como é que funciona, doutor? Essa é uma das questões mais polêmicas do direito das sucessões na atualidade, porque pela literalidade da lei, hoje a companheira por vezes tem mais direito do que a mulher, do que a esposa. E o que diz a lei? A lei diz que a companheira tem direito à herança, aqueles bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Certo. Ela também tem direito à meação, quer dizer, metade desses bens que foram adquiridos na constância da união estável. Então, desses bens, desse monte, ela teria direito à metade e da outra metade ela teria também direito a uma participação. Aí, dependendo, em termos de fração, se ela concorre só com descendentes comuns, se com descendentes só do falecido, ou com outros herdeiros, aí os colaterais. Entendi, é uma questão bem técnica. É uma Tem questão que sentar, técnica. Pegar no papelzinho Exatamente. Ali e fazer o cenário, né, para entender. Doutor, internautas aqui mandando abraços pra gente. A Marina e o Leonardo, Nilda Miranda e o Paulo Pivoto. Mais uma dúvida também. Se por um acaso não fizeram o inventário, o senhor disse que são mais ou menos de 30 a 60 dias, se eu não me engano, que tem que informar o juiz o falecimento. Se não informar o juiz, o que acontece? Na verdade são 60 dias e a lei do imposto de transmissão causa-mortes prevê uma multa de 10% sobre o valor do imposto se superados os 60 dias e superados 120 dias a multa é de 20% sobre o valor do imposto a ser pago. Isso também é recolhido para o Estado? Recolhido para o Estado.
E doutor, assim, também a gente falou bastante a gente vai para a área judicial, mas também tem a área extrajudicial via cartório. Eu posso procurar qualquer cartório ou existem cartórios específicos que fazem o inventário? Existem cartórios específicos que são os cartórios, os tabeliões de notas. Aqui os cartórios de notas da capital. E em praticamente todos os municípios você tem um cartório de notas para fazer esse procedimento. Agora, pode ser qualquer cartório, isso é importante que fique claro. Vamos imaginar que a pessoa faleceu lá em Sorocaba. Certo. Ela pode fazer o inventário extrajudicial aqui em São Paulo. Não precisa seguir as regras de competência de um inventário judicial, onde a competência seria, em princípio, do local do falecimento. Entendi. Isso mesmo, porque é possível em Sorocaba, o falecimento foi em Sorocaba, mas os bens os bens a serem inventariados estão em São Caetano. Se eu vou fazer judicial, eu faço em Sorocaba do falecimento, eu faço em São Caetano que os bens estão, a maioria dos bens estão localizados? Existe uma discussão, em princípio é no local do falecimento, mas tem se admitido fazer no local onde estão os bens. Tá, doutor, tem mais uma pergunta que é do Silvio de Diadema. Obrigado pela pergunta, Silvio. Se alguém aparece para contestar inventário, depois alguém que ficou com um bem já vendeu, o que ocorre? Alguém vem contestar, mas eu falo, opa, eu já vendi esse bem. Como é que fica essa situação? Aquele que vendeu, se ficar demonstrado que aquele que está contestando tem direito ao bem, à herança, a questão vai ser decidida monetariamente, quer dizer, ele vai receber o produto daquela venda, ele não vai ter direito ao bem especificamente, não vai anular uma venda de um imóvel, mas ele vai ter direito ao produto dessa venda. Entendi. Agora, doutor, uma dúvida também que me surge. Se por um acaso essa pessoa que fez a venda do bem, ela tinha conhecimento da existência desse outro herdeiro, não pode caracterizar algum tipo de fraude? Ele conhece que existe o herdeiro, mas mesmo assim faz a venda. Falou, opa, deixa eu me livrar desse bem. E os valores dessa venda desaparecem. Como é que fica essa situação? A lei tende a proteger o terceiro se ele agiu de boa fé. Então, aquele que adquiriu o imóvel não responde por esse problema. Tá. E aquele que vendeu sabendo da existência do outro vai ter que responder, vai ter que ser apurado se a venda foi feita pelo valor de mercado, se houve depreciação do patrimônio, enfim. Entendi. De forma que essa pessoa que está contestando receba aquilo que é devido. Tá, mas também existe a possibilidade desse terceiro, vamos além. São filosofias jurídicas, tá? A gente está batendo um papo, porque por mais que a gente entenda que é loucura, mas acontece, a gente vê, na vida prática, a gente vê que situações que inimagináveis acontecem. Por um acaso, esse terceiro também tinha ciência da existência desse outro herdeiro e mesmo assim compra o bem, como se fosse, digamos, uma simulação entre eles. Se demonstrar que ele agiu de má fé, esse herdeiro contestante pode conseguir na justiça que essa venda seja anulada. Tá. Doutor, tem mais uma pergunta que é da Mônica, de São Mateus, São Paulo. Meu pai teve uma rixa com uma filha com outra mulher e criou a garota. Agora, após a morte dele, ela quer ter direito à herança. Como é que funciona, doutor? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta. A filha é dele ou não é dele? A filha aparentemente não é dele. Ele simplesmente criou a filha da companheira dele. Certo, ela não é herdeira, ela não tem direito à herança, salvo se ele a beneficiar por meio de testamento. Entendi. E, doutor, o testamento tem limite? Ou eu posso simplesmente direcionar a um determinado herdeiro todos os meus bens? Aí vai depender. Em princípio, o testador tem direito de testar metade do seu patrimônio. Tá, porque aí entra a questão dos herdeiros necessários. Exatamente. Se não houver herdeiros necessários, ele tem direito de testar todo o patrimônio. E, doutor, agora também nessa linha, não existem herdeiros. Simplesmente, e também não existe um inventário. O que acontece com esses bens? O Estado arrecada. Chamada herança jacente. E tem alguma obrigação? O Estado tem obrigação de direcionar para alguma instituição ou tem algum fundo que arrecada esses bens? Arrecada para o Estado.
Para o Estado. E aí dá direcionamento que quiser. Exato. Agora a gente está partindo do princípio também de que sempre existem bens a inventariar. E se esse falecido tiver dívidas, doutor, como é que fica? E não houver bens? E não houver bens. Quem assume? Prejuízo para os credores, ninguém assume. E se houver dívidas e bens, os herdeiros também não assumem mais além das forças da herança. Quer dizer, eles não vão responder pelas dívidas num valor maior do que receberam a título de herança. Entendi. Nem a companheira? Nem a companheira. Entendi. Doutor, a gente chega ao fim. Agradeço pela participação, acho que são várias perguntas e vários... É um tema bem polêmico, tanto é que vieram muitas perguntas para a gente e depois o Gustavo manda também as perguntas que ficarem, a gente não conseguiu fazer no programa. Doutor, mais uma vez agradeço a participação do senhor, os internautas que continuem mandando perguntas para a gente, o doutor está à disposição também para responder através de e-mail e mandem sugestões e pautas para os próximos programas, não só por e-mail, mas pelo Facebook também. Doutor, acho que já encerramos, o senhor pode se despedir. Obrigado, uma boa noite, obrigado aos internautas que fizeram as perguntas, foram muito pertinentes, espero ter esclarecido todas elas. Bom, ficamos por aqui, obrigado internauta, programa Dias Melhores, Web TV São Caetano, nossa cidade é um canal. Um abraço.